Olá pessoal, sou o professor Alexandre Maniçoba do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Estamos aqui para falar sobre propagação de ondas eletromagnéticas em fibras ópticas. Essa aula é uma aula de eletromagnetismo 1 do curso de Engenharia de Controle e Automação. Então vamos lá. Bom, as ondas eletromagnéticas em meios guiados, elas basicamente são utilizadas para transportar energia na forma eletromagnética, energia essa que pode ser gerada por cargas elétricas em movimentos, tem amplo espectro de frequência, elas são ondas, basicamente ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, né? São utilizadas em comunicação, são utilizadas como portadora de modulação para a informação, seja essa modulação AM, FM, por fase, né? Os meios de propagação, né, de ondas eletromagnéticas podem ser de dois tipos, basicamente. Os meios não guiados, né, que são meios ilimitados, por exemplo, espaço livre, atmosfera, né? E os meios guiados, meios com fronteiras, né? Exemplo, linhas bifilares, par trançado, cabo coaxial, guias de onda, linhas planares, fibras ópticas. Esses quatro últimos são amplamente utilizados para propagação de ondas eletromagnéticas na faixa de micro-ondas e ondas milimétricas, ondas no espectro visível, né, também conhecida como luz visível. Os meios guiados de propagação, nesse caso aqui o cabo coaxial, ele tem a seguinte estrutura: você tem uma capa polimérica exterior que protege a estrutura do cabo, você tem uma primeira malha, né, metálica de condução que envolve o substrato isolante, o material dielétrico. Esse material, por sua vez, envolve um condutor central. Então, entre essa blindagem metálica externa e o condutor central, nós temos ali o ambiente onde será guiada, né, a onda eletromagnética através desse meio. A gente também tem os condutores ocos, né, as guias de ondas formadas por condutores ocos, que são preenchidos com dielétrico, né. A seção transversal pode ser retangular, pode ser circular. Temos também os guias de onda na forma de linhas de microfita, né, ou guias de ondas coplanares, que são fabricados com tecnologias semelhantes à fabricação de placas de circuito impresso. E por fim nós temos os meios guiados de propagação baseado em fibras ópticas. Nesse caso aqui nós não temos o contorno metálico, né? Nesse caso aqui só temos os dielétricos. Então a fibra óptica, por sua vez, ela é composta por três camadas, né? Deixa eu pegar aqui o pontelinho. Então a primeira camada é uma camada protetora, depois nós temos aqui uma camada chamada casca e por fim uma camada interna aqui chamada núcleo, né? Ambas essas camadas elas possuem aí condições de transporte da radiação eletromagnética no espectro visível, por exemplo, ou infravermelho, ultravioleta. Entretanto, elas possuem índices de refrações tal que confinam a radiação no interior do núcleo. Então, em um meio não condutor, sem cargas livres, com densidade de corrente nula, as equações de Maxwell podem ser escritas da seguinte forma. A gente vai observar que o rotacional do campo elétrico vai ser igual à diferença da variação do fluxo do campo magnético, assim como o rotacional do campo magnético vai ser igual à variação do fluxo elétrico. A gente também vai ter aqui uma particularidade, né? O divergente do fluxo elétrico vai ser nulo, bem como o divergente do campo magnético.
E as respostas do meio aos campos elétrico e magnético do sinal óptico se expressa através dessas relações constitutivas, onde o fluxo elétrico vai ser igual ao produto da permissividade elétrica pelo campo elétrico mais o vetor de polarização, enquanto que o campo magnético vai ser igual ao produto da permeabilidade magnética pelo campo magnético mais o vetor de polarização magnética ou magnetização. Então, em fibras óticas, por não termos materiais magnéticos, então a polarização magnética ela é nula, Então a resposta no meio vai ser dada através da equação de onda, através desse meio. A polarização ela é expressa na forma de uma resposta da fibra à presença dos campos elétricos polarizantes dessas estruturas moleculares do próprio meio de propagação, através dessa interação surge a polarização molecular ou o vetor de polarização molecular, que pode ser escrito através da transformada de Fourier dada pela o vetor de polarização vai ser igual a permissividade vezes a susceptibilidade linear vezes o campo elétrico. Então o campo elétrico ele pode ser escrito em termos de transformada de Fourier, e dessa forma nós podemos entender que o fenômeno ondulatório ele pode se dar na forma de uma propagação de energia ondulatória, uma manifestação energética ondulatória, e vamos aproveitar também as características ópticas dos meios para poder garantir o confinamento dessa radiação no interior da fibra, Então nós vamos estar utilizando aí a polarização, a interferência, a difração, a refração e a reflexão para poder confinar adequadamente essa radiação eletromagnética no interior desses condutores, condutores de radiação eletromagnética, esses guias de ondas feitos na forma de fibras ópticas. Então, basicamente a gente vai utilizar a lei de Snell, que nos dá aí a relação da onda incidente e da onda refletida ou transmitida, vai depender muito do ângulo de incidência, como nós vemos aqui. Esse ângulo de incidência ele se torna um ângulo crítico quando a refração ela forma aí um ângulo de 90 graus, então para ocorrer a reflexão total duas condições devem ser satisfeitas. O raio incidente deve ir do meio de N maior para o meio de N menor, isto é, a velocidade de propagação da onda no segundo meio deverá ser maior do que no primeiro, e o ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo crítico. Então a estrutura básica de uma fibra ótica são basicamente duas camadas, uma externa chamada casca e uma interna por onde a radiação eletromagnética é guiada, chamada núcleo. Então a forma mais simples de uma fibra ótica é constituída de um núcleo com índice de refração N1 e uma casca com índice de refração N2, sendo que N1 é maior que N2. Esta fibra é conhecida como fibra de índice de Grau. Então aqui nós temos, por exemplo, uma representação de uma estrutura básica de uma fibra ótica. Então aqui no interior, em dimensões capilares, nós temos aqui no corte da seção transversal dessa fibra o núcleo, com 50 micrômetros de diâmetro, com 125 metros de diâmetro nós temos aqui uma região anelar chamada núcleo, que envolve, casca, que envolve o núcleo. A casca está sendo achurada na cor âmbar, Aqui na cor branca nós temos uma camada de silicone, uma camada externa aqui acima da camada de silicone, uma camada plástica, e por fim aqui uma última camada plástica também para suporte de solicitações mecânicas durante o lançamento do cabo. Então que esse é um exemplo
de como seria o corte da seção transversal de uma fibra. Se fizermos um corte longitudinal, então a gente vai perceber que haverá reflexão total na fronteira de separação entre os dois meios, casca e núcleo, de elétricos perfeitos quando o ângulo de incidência for maior ou igual ao ângulo crítico, o valor crítico. E quando o índice de refração do meio de onde a onda está vindo, N1, for maior do que o meio para onde a onda está indo, N2. Então aqui nós temos esse exemplo hipotético, essa ilustração nos apresentando esses raios eles incidindo nessa interface entre os dois meios, e devido a esse ângulo estar em função do ângulo crítico, você tem a reflexão total do sinal aqui, e garantindo dessa forma o confinamento da onda eletromagnética no interior da fibra, mesmo na ausência de paredes metálicas. Então a gente tem o chamado cone de aceitação, ele é um ângulo sólido, cujo qual a incidência do feixe de radiação eletromagnética confinado dentro desse ângulo vai garantir que a radiação vai estar sempre confinada no interior da fibra. Então esse ângulo vai ser igual aqui, ele pode ser obtido através dessa equação, e um experimento feito em 1870 pelo físico inglês John Tyndall mostrou o princípio do guiamento da luz. Então ele pega um recipiente com água, faz um furo, onde ele permite escoar aqui livremente essa água, e ao incidir um feixe de luz, ele percebe que essa radiação ela fica confinada no interior desse fino jato de água, então vamos tentar aqui entender como funciona um sistema, a arquitetura de um sistema óptico geral, Então a gente tem uma informação a ser transmitida. Essa informação ela vai passar por um transdutor, que por sua vez vai converter essa informação em sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão estimular aí um codificador ou um modulador, que por sua vez vai gerar aí uma radiação eletromagnética na forma de fótons, que pode ser, nesse caso aqui pode ser um fotoemissor, um LED, um laser, enfim. Esse sinal luminoso ele vai incidir na fibra. Por sua vez, se for uma fibra de um comprimento considerável, ela vai passar, esse sinal poderá passar por um regenerador, que vai manter aí a integridade do sinal, que por sua vez vai continuar aí seu traçado por uma fibra óptica, e esse sinal luminoso por sua vez vai chegar aí ao final do seu caminho dentro da fibra, estimulando a entrada de um fotorreceptor, pode ser um diodo PIN, pode ser um acoplador como um fototransistor, e ele vai converter esse sinal em sinal elétrico novamente, que por sua vez vai para o transdutor, que por sua vez vai ter aí suas características decodificadas na forma de informação. Então nós temos os seguintes tipos de modulação em comunicações ópticas, que são a modulação analógica, onde a intensidade do feixe de luz portador varia continuamente, e a modulação digital. Então a variação da portadora luminosa ela é discreta na forma de pulsos luminosos. Quais são as vantagens de se utilizar as fibras ópticas como guias de onda? Basicamente nós temos aí a ausência de metais, então por conta disso não haverão correntes superficiais, não haverá nesse sistema de propagação características parasitas como resistências, enfim. E esse meio é um meio de baixa atenuação do sinal, Então, por conta disso, nós temos aqui, por exemplo, um gráfico que apresenta aqui a frequência pelo comprimento do seu condutor, e aí a gente observa que para frequências elevadas, aqui na ordem do espectro visível, a fibra óptica ela se torna um ótimo meio de
transmissão de sinal devido aí às suas baixas perdas, né? As vantagens: largura de banda, né? Teoricamente a fibra ótica ela permite uma capacidade de transmissão 10.000 vezes maior do que os sistemas de micro-ondas. O aumento da banda passante implica em um maior número de canais de voz ou de dados em um mesmo circuito, e a maior, né, banda passante da fibra ocorre devido a uma faixa de frequência de transmissão ser muito mais elevada do que dos demais sistemas. Então, a fibra ela possui pequenas dimensões quando comparada com cabos de par trançado, cabos coaxiais, e os cabos óticos eles possuem dimensões reduzidas para que a mesma para a mesma capacidade, né, de transmissão que cabos maiores, com massas maiores, né? Por isso ele sofre até menos solicitações de força G, por exemplo. O baixo peso, né, a fibra ótica ela pesa aproximadamente 30 gramas por quilômetro. Então, se você for fazer um lançamento submarino, por exemplo, você pode imaginar que o leito oceânico não é totalmente plano, né? Você tem ali montanhas, você tem vales. Quando você lança uma fibra ótica e ela tem uma massa relativamente pequena, você vai garantir que ela não vai ser solicitada mecanicamente ao se tocar aí nesse leito marinho, né? Totalmente irregular. Então, se comparar um cabo coaxial, o cabo ótico é 10 vezes mais leve, né? Então, um dos cabos disponíveis comercialmente tem uma fibra ótica com 125 micrômetros de diâmetro, envolta em uma capa plástica com diâmetro externo de 2,5 mm. O peso deste cabo é de 6 kg por quilômetro e a sua perda é de 5 dB por quilômetro. Já o cabo coaxial RG 191 tem uma atenuação de 22,6 dB por quilômetro quando transportando aí um sinal de apenas 100 MHz. O seu diâmetro externo é de 28,4 mm e seu peso é de 1.110 kg por quilômetro. A imunidade, né, a interferência eletromagnética, então pelo fato de você não ter partes metálicas nesse condutor, você, a partir do momento que você estimula ele a campos externos, você não tem como promover correntes superficiais no interior dessa fibra, que por sua vez daria origem, né, a campos elétricos. Então ela é imune à interferência, né? Possui grande isolação elétrica, né, por ser um material dielétrico. A resistência física é relativamente alta devido à sua composição polimérica. Tem grande flexibilidade, o que facilita, né, o lançamento em eletrodutos, em dutos de dados, né? Maior segurança da informação, afinal de contas não há como você fazer uma conexão, um acoplamento sem que você perceba, né, que foi feito aí uma derivação do seu sinal. Alta resistência a agentes químicos e a variações de temperaturas. As desvantagens da fibra: fragilidade das fibras óticas sem encapsulamento, dificuldade de conexão das fibras óticas devido a pequenas dimensões, acopladores do tipo T, derivações, né, com perdas muito altas, impossibilidade de alimentação remota dos repetidores, alto custo de implementação, dificuldade de alimentação, né, até o assinante, no caso de voz, requerendo soluções alternativas adicionais de no breaks, baterias, que encarecem, né, a instalação e a manutenção interna e pouca mobilidade. As aplicações das fibras óticas: comunicações a longa distâncias, a atenuação próxima a 0,2 dB por quilômetro, velocidade de transmissão entre 10 gigabits, né, a alguns terabits por segundo, é usada para interligar países e continentes, utiliza-se de regeneradores eletrônicos ou amplificadores óticos, utiliza-se de laser como transmissor, comprimento de onda na ordem de 1550 nanômetros,
e a fibra é do tipo monomodo. Comunicação a curta distância. Então, o uso de fibras de comunicação a curta distância se justifica nas seguintes situações: quando a velocidade de transmissão é muito elevada, quando a quantidade de ruído é muito alta, impedindo o uso de cabos metálicos, e quando a atenuação dos cabos metálicos obriga a utilização de regeneradores. Em redes de telefonia celular é utilizado quando a distância entre as estações de rádio base é superior a 1.500 metros, o que obriga, no caso dos cabos PCM metálicos, a usarem regeneradores. Então aqui nós temos um exemplo de comunicação a curta distância, interligando aí as torres de uma mesma célula de comunicação. Pode ser aplicado também em redes industriais. Então essa tecnologia, por ser imune a ruídos, por ser imune a agressões químicas, ela se porta muito bem no ambiente industrial. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de fibra quanto ao perfil. Então aqui a gente tem o perfil de difração, coeficiente de refração. Então aqui nós temos o tipo de fibra chamado de degrau, onde nós temos uma abrupta variação no coeficiente dessas duas camadas, da casca e do núcleo. E aqui nós temos a fibra cujo coeficiente ele já é mais gradual. Esse coeficiente ele vai variando na forma de um índice variável de refração. Qual é a diferença entre a fibra de índice de degrau e a fibra de índice gradual? Basicamente é o modo como o feixe de luz se comporta no interior da mesma. Existem também as fibras multimodo. Elas têm um diâmetro maior do que a monomodo e elas permitem aí você enviar diversos sinais simultaneamente. Então aqui nós temos o exemplo da fibra multimodo de degrau e aqui a de índice gradual, e aqui a fibra monomodo, onde ela só permite apenas a transmissão de um único feixe. A atenuação em fibras ópticas ela é causada por absorção do próprio material, constante dielétrica do material, pelo espalhamento, pelas atenuações e emendas e conexões, principalmente as mal feitas. Então, quando vocês estiverem gerenciando equipe, garanta que sua equipe tenha um ótimo treinamento e que seus equipamentos de fusão de fibra ótica sejam os melhores possíveis para que você mitigue aí a atenuação nessas emendas e conexões, perdas por acoplamento no início e final da fibra, irradiação devido a curvaturas, perdas por microcurvaturas e perdas por modos vazantes. A absorção do meio material ela é um tipo de perda relacionada com a composição do material e o processo de fabricação da fibra, na qual resulta uma dissipação na forma de calor da potência óptica transmitida tanto no núcleo quanto na casca. Quanto a isso, então a absorção pelo material ela pode ser causada basicamente por três formas diferentes: a absorção devido a defeitos na estrutura atômica, absorção intrínseca e extrínseca. Então aqui nós vemos a absorção ocorrendo através de íons, de OH-. Ela pode ocorrer, essa absorção devido à incidência de um fóton, e aí vai promover então a passagem do elétron de um nível energético mais baixo para o mais alto. Com isso você pode também ter um problema de interferência por uma emissão espontânea. Então esse elétron ele volta para o nível energético inferior, disparando assim um fóton que poderá por sua vez interferir no sinal, e você tem aí a emissão estimulada, quando um sinal de entrada ele gera aí fótons diferentes na saída.
Com isso, a gente tem aqui os picos de atenuação devido a esses íons de OH2, né? Então aqui embaixo nós temos o comprimento de onda em nanômetros, aqui a atenuação, e a gente observa, né, alguns pontos aqui de máxima absorção que devem ser observados durante o projeto da fibra, né? Perdas por espalhamento, então as perdas por espalhamento incluem a redução da amplitude do campo guiado por mudança na direção de propagação, causada pelo próprio material e por imperfeições no núcleo da fibra, por exemplo. Ou seja, ocorre um desvio da luz em várias direções. Então você tem aqui nessa ilustração um exemplo de várias impurezas aqui no interior da fibra óptica, e quando essa radiação incide nessa impureza, você tem aqui, né, o espalhamento dessa radiação, o que gera aí perdas por conta disso. Você também tem perdas por deformações mecânicas. Então, assim como os cabos metálicos precisam ter a sua integridade física mantida ao longo de todo o seu comprimento de forma homóloga, o cabo de guia de ondas, ele, na forma de fibra ótica, né, de elétrica, ele também precisa manter aí sua integridade mecânica ao longo de todo o seu comprimento. Então deve-se evitar microcurvaturas e macrocurvaturas também. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma macrocurvatura. Então você gerando aqui um ângulo maior do que o ângulo crítico, você vai permitir aí o vazamento de radiação, ou mesmo de microcurvatura, né? Quando você tem a deformação da estrutura interna da sua fibra, permitindo aí reflexões descontroladas ou mesmo refrações, perdendo aí sinal. Então, recapitulando, a gente tem como tipos de atenuação: perdas no acoplamento, perdas de reflexão Fresnel, que é na entrada aqui do acoplamento, perdas por absorção do próprio material, espalhamento de Rayleigh, que é por conta das impurezas dentro da fibra. Você tem perdas por microcurvaturas ou macrocurvaturas, né? E perdas por conexões aqui novamente na saída, no finalzinho da sua fibra. Então isso pode gerar também na forma de dispersão, né? Quando a luz se propaga em meios dispersos, a sua velocidade de propagação muda com o comprimento de onda. Além disso, a luz que se propaga em diferentes modos, né, utilizando ali diferentes caminhos, gera diferentes tempos de propagação para as suas parcelas de energia que compõem esse sinal. Então essa diferença de tempo de propagação e de velocidade da energia de um pulso que se propaga na fibra óptica produz um alargamento no pulso no domínio do tempo. Então muitas vezes você vai ter aí uma deformação do seu sinal digital. Você vai ter aí, por exemplo, uma mudança abrupta de um nível lógico 0, por exemplo, para o nível lógico 1, por conta desse defeito aí na camada física da fibra óptica. Então aqui nós temos um exemplo, né, de vários caminhos sendo percorridos, né, e como vão ficar então os pulsos, né? O pulso transmitido, a gente percebe que ele é estreito e de alta amplitude, enquanto que o recebido ele é largo e com uma deformação considerável no seu shape, né? Então existem 4 mecanismos básicos de dispersão em fibras ópticas, sendo a dispersão modal, dispersão material, dispersão do guia de onda e, por fim, a dispersão por modo de polarização. Então, a dispersão modal ela é característico de fibras multimodo provocado pelos vários caminhos de propagação possíveis, né? Então é natural, é intrínseco dessa estrutura. A dispersão cromática, efeitos da dispersão cromática na forma de ondas do sinal devido aí às diferentes velocidades de propagação e suas interações, né? A gente tem também a interferência intersimbólica, que é o efeito da dispersão no pulso de sinal, aumentando aí esse embaralhamento dos sinais, né?
A fibra multimodo de índice degrau, ela também possui essa mesma característica, né? E por fim, aqui a fibra monomodo, né? Ela é uma das fibras que mais preserva o shape e amplitude do sinal. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para falar sobre propagação de ondas eletromagnéticas em fibras ópticas. Acompanhe no Moodle aí as atividades, os exercícios e até a próxima aula.